Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal Reciclamente. Muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tá? E hoje a gente vai dar continuidade, ao tema sobre Setembro Amarelo. Semana passada eu usei esse espaço mais como um desabafo, né, para poder dizer como eu me sinto com relação a como as pessoas enxergam a saúde mental, né, nos nossos dias atuais e principalmente aqui no Brasil, né? Então eu usei mais para isso. Mas como eu prometi também, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os autores que falaram sobre isso, né, na psicologia, na filosofia, e eu quero abordar isso de uma forma um pouco mais profunda, né, trazendo aqui dois autores muito importantes, né? Falamos deles já em alguns outros vídeos, depois eu deixo aqui as referências, né, que é Kierkegaard e Jung, tá? Vamos lá, gente. Kierkegaard, ele fala sobre uma coisa que é muito importante quando a gente fala sobre o Setembro Amarelo, né? Que é o medo, às vezes, da gente falar. O que que isso tem a ver com o Kierkegaard? Ele fala, né, nos textos dele sobre o desespero, né? E o que que é esse desespero? Muitas vezes é a vontade que nós temos de fugir de nós mesmos, né? É a ideia de que a gente não consegue se enxergar e a gente busca no outro um espelho, uma referência, né? A gente foge, simplesmente a gente foge de quem somos e somos atraídos, né, pela boa vida de quem mostra que está tudo bem nas redes sociais. Hoje em dia, assim, né, antigamente não tinha rede social, quando ele pensou nessas ideias, mas para você ver que mesmo antes, as pessoas já viviam assim, esse desespero de não conseguir encontrar a completude, e a gente busca fora, seja nessas vidas perfeitas de redes sociais, seja com amigos, seja de qualquer forma, né? Então a gente busca completar a nossa vida buscando ser quem não somos, né? E isso gera não só o desespero, como ele fala, mas uma inconstância, uma dificuldade em aceitar muitas coisas e um sofrimento. Acho que essa é a grande questão que o Kierkegaard traz, né? O sofrimento de querer ser quem não somos, né? Imagina a frustração hoje. Quantos jovens buscam nessa rede social imagens perfeitas para conseguirem ser iguais, né? E isso traz uma frustração tão grande, gera um sofrimento tão grande, que abala muito, né, o nosso ego, o nosso eu, a ponto da gente querer não mais se enxergar como somos. Olha o quanto isso é importante. A gente não quer nem se ver como a gente é de verdade. A gente, como ele disse, a gente foge. Você já se imaginou? Não sei, quem pensa nessa situação, né? Talvez nós estejamos fazendo isso agora e não percebemos. Então, gente, aqui é um convite para se olhar, tá? Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes quando a gente se olha, a gente não vê coisas muito boas, né? Então a gente prefere olhar naquela vida perfeita, mas sabemos que quando a gente enxerga aquilo lá fora, não é bem a realidade, né? Então, Kierkegaard traz essa ideia, né, desse desespero de ser algo que não somos. O Jung, ele completa um pouco dessa ideia, né? O Jung traz a ideia de sombra, né? Ele traz na sua literatura um termo sombra, né, que é justamente aquilo que a gente quer esconder de tudo, né? Temos a necessidade de parecer com o outro, e Jung fala daquilo que a gente não quer mostrar. Por quê? Porque a sociedade fala, ai, credo, isso é feio, não é legal, não é bom para você viver em sociedade ser assim. Então existe essa sombra que a gente renega, né? O Jung, ele traz essa ideia de que a gente quer esconder aquilo que não nos agrada. E com isso a gente acaba realmente voltando à ideia do sofrimento, porque a gente não se torna completo, né? Enquanto a gente não encarar aquilo que não nos agrada, por exemplo, a gente não vai conseguir encontrar essa completude que a gente tanto busca. É difícil, porque eu imagino, porque eu também sei como é passar por isso, né? Eu vivo no mesmo mundo que todo mundo, e eu sei, não é fácil se olhar. Tem muitas coisas que gostaríamos que ninguém soubesse, né? E muitas vezes não deixamos ninguém saber. E é onde entra a nossa ideia aqui do Setembro Amarelo,
porque toda essa necessidade de esconder quem somos e buscar uma perfeição ideal, aquela que a gente nunca vai alcançar, traz um excesso de sofrimento que nos machuca, que nos traz a sensação de sermos inúteis, de não nos encaixarmos em nenhum lugar, porque não somos parecidos com aquela pessoa da rede social, com aquele influenciador que, nossa, é importante para a gente. Então, essa ideia, né, que a gente precisa trazer sobre o desespero e a sombra de Kierkegaard e Jung, né? Então, vamos pensar nisso, gente. O que estamos tentando esconder? É bom? É ruim? A gente nunca vai saber se a gente não conseguir trazer à tona, dar luz a esse eu que tentamos esconder. Quem somos? Vamos viver em sofrimento até quando? Até quando a gente vai ficar querendo ser igual aos outros? Gerando toda essa sensação de que não somos completos. Sempre falta algo. Existe um vazio. E a gente só vai completar esse vazio com a gente mesmo. Então, coloca isso na cabeça, gente. Não adianta esconder quem somos. Isso só vai nos trazer frustração e sofrimento. Tá? Esse desespero de Kierkegaard. Né? E a sombra é justamente aquilo que a gente esconde. Então, eu quero trazer essa ideia central, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Né? A gente precisa expor mais quem somos. Claro que não é para qualquer um na rua. Né? Você não vai sair falando de você para as pessoas no ponto de ônibus ou no metrô. Não, claro que não. Mas vamos buscar amigos, pessoas que a gente confia, um profissional, gente. Vamos procurar um psicólogo. Qual que é o medo? O medo de falar impede a gente de viver. O medo de conversar, de se expor, impede a gente de crescer. É difícil. Eu repito às vezes essa. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Tá? A gente consegue, se a gente colocar isso como uma meta. Vamos viver. Quem aqui quer viver? Mas viver realmente de uma forma saudável, viver bem. Claro, não estou dizendo que é sem problemas. Quem dera, né? Pudéssemos viver sem problemas. Mas a ideia de sermos realmente quem somos pode assustar muita gente. Mas é justamente aquilo que vai te completar. Se você tem medo de você, ou de quem você é, ou de quem você pode ser, não tenha. Vamos explorar isso. Porque quanto mais a gente esconde, mais a gente tem vontade de nem existir às vezes. E é por isso que o Setembro Amarelo está aí, para conscientização de que precisamos falar sobre isso. Tá? Então, gente, não se esqueça. Falar é o ponto mais importante sobre aquilo que nos machuca, sobre aquilo que nos dói, aquele eu que a gente não aceita. Falar, conversar, trazer à tona, trazer à luz aquilo que está escondido, que está nas sombras, né? Como o Jung mesmo nos traz. Tá? Bom, então, para que a gente possa encontrar todo esse eu, precisamos enfrentar. Quem está disposto? Coloca aí nos comentários. Eu estou disposto a enfrentar. Vamos ver quem que tá engajado nesse mês do Setembro Amarelo. Bom, gente, vamos lá. Para a gente poder finalizar, como eu estou fazendo sempre, eu estou trazendo uma dica musical. E hoje eu quero trazer uma banda, né, que é uma banda que eu amo muito. Né? Eu tenho todos os CDs, entrevistas, né? Sou muito fã, mas é uma banda que realmente é muito boa, na minha opinião, tá, gente? Não tô querendo que ninguém aqui ache a mesma coisa que eu, mas vamos direto à música, antes que eu me enrole aqui. A música é da Legião Urbana, e a música é Perfeição. Ah, por que essa música? Nessa música, assim, quase que um manifesto, um desabafo dele também sobre a hipocrisia que a gente vive desse mundo, onde a gente aplaude tudo tá errado, né? Vamos festejar a inveja, a intolerância, a incompreensão, sabe? É quase um desabafo mesmo dele. Fala, e aí, a gente vai continuar aceitando tudo isso? A gente vai continuar fazendo o que todo mundo faz?
E aí, vamos continuar fazendo o que todo mundo faz? Ah, espero que não, gente. Né? Ouçam essa música, eu acho que é bem legal, porque vai despertar algumas ideias, né? Espero eu, de que a gente vive num mundo hipócrita, só que a gente continua fazendo as mesmas coisas. Como eu disse, eu não quero uma revolução, eu quero evolução. Então vamos pensar sobre isso, gente. Ouçam a música, me digam o que acharam também. Coloca aí eu ouvir também, né, para que a gente possa refletir, tá? Reflexão, né? E como ele diz na música, vamos celebrar a estupidez de quem fez esse vídeo. É, espero que todos gostem, né, da música e espero que todos consigam se sentir melhor e pensar mais em quem somos. Vamos falar mais do eu. Ok, gente? Eu agradeço por estarem mais uma vez aqui comigo, né? Curte, compartilha, se inscreve, como eu falo, compartilha para o amiguinho, ele pode precisar ouvir isso, tá? E não deixem de pedir ajuda, tá? Contem comigo, estamos aqui mais uma vez e sempre. Um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!